capítulo 2, irmãos. O tema é uma advertência contra a negligência. Não será um sermão muito longo, são apenas 4 versículos, irmãos. Hebreus, capítulo 2, o verso 1 ao 4. Diz assim: portanto, convém que com mais firmeza atentamos às coisas que já temos ouvido, para que tempo algum nos deslizemos. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, ou justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual tem começado a ser anunciada pelo Senhor, e foi-nos depois confirmada pelos que ouviram, testificando Deus juntamente com eles, com sinais, milagres e várias maravilhas, distribuição de dons do Espírito Santo, segundo a verdade. Meus irmãos, curva a sua cabeça, vamos orar para a mensagem. Deus Pai poderoso, santo e tremendo é o teu nome, Pai. Eu te peço que o Senhor fale profundamente nessa noite. Esteja coração, Pai, mentes cativos à sua palavra, Pai. Necessitamos da sua graça, Pai, da sua palavra, Pai, da sua orientação, da sua mensagem. Então eu te peço em nome do Senhor Jesus, fale conosco nessa noite. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, o autor da carta aos Hebreus, nós não sabemos quem é esse autor. Nós não sabemos. Alguns dizem que foi Paulo, alguns dizem que foi Lucas, mas isso, meus irmãos, carece de confirmação. Um dos pais da igreja diz que somente Deus sabe quem foi o autor. E também é uma incógnita, meus irmãos, quando ela foi escrita. É bem provável, meus irmãos, que ela foi escrita antes do ano 70, depois disso. Porque no ano 70, Jerusalém foi cercada, meus irmãos, por Tito, sitiada. E esse episódio aqui não é citado na carta aos Hebreus, que provocou um efeito tão devastador para os hebreus. Eles foram dispersos pelo mundo. Então é bem provável, meus irmãos, que essa carta foi escrita do ano 60 a 67. Mais específico no ano 64, quando Nero coloca fogo em Roma e coloca a culpa dos cristãos, gerando então uma perseguição terrível. Meus irmãos, se nós não sabemos o autor nem a data, meus irmãos, o tema dessa carta, os destinatários, nós conhecemos. O tema dessa carta, meus irmãos, é a superioridade de Cristo. E os destinatários, meus irmãos, ou seja, quem recebeu essa carta, foram os judeus cristãos, que converteram ao cristianismo. E por causa disso, meus irmãos, eles passaram a enfrentar duras perseguições. Muitos perderam seu bem, outros perderam sua própria vida, meus irmãos. Houve muitos mártires que selaram a sua fé com o seu próprio sangue. Havia 2 perseguidores, meus irmãos. Os próprios judeus, que entendiam que o cristianismo, meus irmãos, não era uma consumação do judaísmo, mas uma ruptura. Entendiam que o cristianismo, meus irmãos, era uma farsa e Cristo era o impostor. Entendiam isso? Então eles perseguiam os judeus que se convertiam ao cristianismo. E também os romanos, meus irmãos, que colocavam um imposto no território romano que deveria, como obrigação, adorar a céu, ajoelhar em céu. E para o cristão, o único Quírios, o único Senhor, era Cristo. Eles não faziam isso. E por causa disso, meus irmãos, muitos foram jogados às feras, muitos morreram. Entretanto, meus irmãos, outros retrocederam, voltaram para trás. Eles preferiram negar a sua fé, meus irmãos, do que morrerem por sua fé. Havia aqueles que renunciaram a Cristo para escapar da prisão e da morte. Não eram todos que estavam dispostos a ver a sua família sofrer. Não eram todos que estavam dispostos, meus irmãos, a morrerem por Cristo. Então, por isso, o que eles faziam? Eles negavam a Cristo. Eles voltavam para trás. Eles retrocediam.
E negando a Cristo, nós sabemos que estavam eternamente perdidos. Eles estavam se apostatando, abandonando a verdade. No nosso contexto atual, meus irmãos, isso nos adverte contra o perigo de esfriarmos, de apostatarmos, de abandonarmos o Evangelho e buscar segurança em religiões e filosofias que não podem salvar. Nós podemos não estar voltando para os judaísmos como eles, meus irmãos, mas somos constantemente pressionados a confiar nas nossas próprias obras, na nossa própria moralidade, meus irmãos, até mesmo no materialismo e nos prazeres desse mundo. Então essa advertência do autor aqui aos hebreus, para o cristão dos primeiros séculos e para nós aqui nessa noite, é de não voltarmos para trás, é de não retrocedermos. Então essa primeira advertência, meus irmãos, e está no verso 1 aí, nós agora acabamos de ler. Olha aí no verso 1, primeira advertência dele, olha o que ele diz: portanto, até aí, portanto. Meus irmãos, quando ele diz portanto, ele está concluindo o assunto que ele disse antes. O que ele disse antes? Volte para o capítulo 1, meus irmãos, volte para o capítulo 1 aí, deixa aberto, por gentileza. Meus irmãos, o método que o autor aqui, ele usa para convencer os leitores a não se desviar do Evangelho, meus irmãos, era mostrar a superioridade de Cristo à religião antiga deles. Então ele vai dizer do verso 1 aí, do capítulo 3, do capítulo 1, meus irmãos, do verso 1 ao verso 3, ele vai dizer que Cristo é superior aos profetas. Ele vai dizer a partir do verso 4, meus irmãos, que Cristo é superior até mesmo aos anjos, porque os anjos tinham um papel muito importante no judaísmo. Olha o que vai dizer aí do verso 4 ao verso 6 do capítulo 1. Ele vai falar que Cristo é o Filho, mas os anjos são apenas mensageiros. Ele vai dizer que Cristo é adorado, mas os anjos são apenas adoradores. Ele vai dizer do verso 7 ao verso 12, ele vai dizer que Cristo é o Criador, enquanto os anjos são apenas criaturas. Ele vai dizer do verso 13 ao verso 14, meus irmãos, ele vai dizer que Cristo é o Rei, como está em Apocalipse 19, Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas os anjos são apenas servos, são apenas súditos. É como ele diz no verso 2, no capítulo 2: se a lei do Antigo Testamento, que foi entregue por anjos, foi algo extraordinário, grandioso, meus irmãos, quanto mais a graça que foi revelada através do próprio Deus em carne. Então é uma revelação muito mais maior, infinitamente superior. Olha o que ele diz aí, meus irmãos, no verso 3 do capítulo 1. Olha o que ele diz aí. Ele diz assim, havendo feito por si mesmo a purificação de nossos pecados. Ou seja, ele vai dizer que o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio do antigo pacto, do antigo convênio. Meus irmãos, aqueles homens, eles eram imperfeitos, que ofereciam sacrifícios imperfeitos e realizavam por sacerdotes imperfeitos. Porém, com Cristo não é assim. Cristo, meus irmãos, é o nosso sacerdote perfeito, que ofereceu a si mesmo como sacrifício perfeito para aperfeiçoar homens imperfeitos. Então está falando aqui, meus irmãos, do Evangelho, a única forma de sermos perdoados, aceitos, remidos, tratados como justos, através do sacrifício perfeito de Cristo. É por isso que ele diz aí no verso 1, meus irmãos, no capítulo 1, ele vai dizer assim, de Deus, como Deus falou de muitas maneiras, de muitas formas, nos últimos dias, Deus falou através do seu Filho. Então a revelação definitiva e última é o Evangelho de Jesus Cristo, é na pessoa de Jesus Cristo. Não há outra maneira de se salvar, não há outro escape a não ser no Evangelho de Jesus Cristo. Então, se eles retrocederem, se eles negassem a Cristo, se eles voltassem para trás, é a mesma coisa, eles estivessem assinando a própria sentença. A própria sentença. Então, uma vez, meus irmãos, que o Filho é supremamente exaltado, é apontado como supremo profeta, por meio de que a revelação de Deus chegou ao seu clímax, uma vez que o Filho, o sumo sacerdote perfeito, apresentou a si mesmo como sacrifício perfeito, uma vez que o Filho é o Rei dos Reis e assentou à destra de Deus nas alturas, uma vez que o Filho, o Criador do universo, o sustentador de todas as coisas criadas,
é a manifestação plena e final de Deus, uma vez que o Filho é superior aos anjos e adorado por Ele, uma vez que nós sabemos que somente em Cristo há salvação, como está em Atos capítulo 4, verso 12, só há um nome do céu, debaixo do céu, que importa que sejamos salvos, Cristo Jesus. Então, sabendo disso, qual que é o seu apelo no verso 1? Olha aí no verso 1, meus irmãos, capítulo 2 de Hebreus. Ele diz: portanto nos convém nos apegar com mais firmeza. Então, meus irmãos, se o Evangelho é a revelação última de Deus no seu Filho, na pessoa de seu Filho, devemos dar mais atenção a Ele, o Evangelho, do que os nossos pais deram atenção à lei. Meus irmãos, preste atenção. Eles tinham a lei, a revelação incompleta. Nós temos a revelação definitiva e final, o cânon fechado. Olha o que você tem nas suas mãos aí, a Bíblia completa, de Gênesis a Apocalipse. No Antigo Testamento, meus irmãos, a revelação era progressiva em símbolos e títulos e figuras, mas agora, através do Evangelho de Jesus Cristo, nós podemos ver o Evangelho de forma clara, cristalina, meus irmãos, que até uma criança pode entender. Então nós temos mais privilégios, mas maiores privilégios demandam maiores responsabilidades. Então, sabendo disso, meus irmãos, da superioridade de Cristo, e somente nele há salvação, devemos nos apegar com mais firmeza. É como uma pessoa que está morrendo, meus irmãos, naufragando, se afogando. Ela sabe que vai perecer. Quando ela vê uma corda, ela se agarra com toda a firmeza, sabendo que é a única forma de escapar, a sua única esperança. Então, meus irmãos, devemos nos agarrar a essa verdade com todas as nossas forças, pois é a única maneira de escaparmos da condenação. Somente Deus, somente Deus. Então ele continua aí, meus irmãos, ele vai dizer: portanto, convém que com mais diligência atentamos às coisas que temos ouvido. O que eles estavam ouvindo? Eles ouviram os apóstolos, eles estavam ouvindo o Evangelho, um Deus justo, que perdoa os pecadores injustos, sem deixar de ser justo, através do sacrifício substitutivo de Cristo, o justo pelo injusto, quando Ele morre em nosso lugar, assume nossa culpa, meus irmãos, levando nossa sentença. A ira que deve ter derramado em mim e você, Ele derramou o seu Filho. E quando Ele morre naquela cruz, a ira de Deus é aplacada, a justiça de Deus então é satisfeita. E não só apenas morreu, mas Ele ressuscitou da nossa justificação. Então Deus requer todos os homens, em todos os lugares, se arrependam e creiam. Então, quando o homem se arrepende e crê em Cristo como o único e suficiente Salvador, ocorre o que nós chamamos de justificação, a dupla implicação. A justiça de Cristo é passada para o pecador, e os pecados do pecador é passado em Cristo na cruz. Então, quando Deus olha para você, Ele vê Cristo. Quando Ele olhou para Cristo na cruz, Ele vê você. Ele vê a perfeita e infinita justiça de Cristo sobre você. Não há nenhuma condenação. É isso que você tem ouvido em todos esses tempos. É isso que você tem ouvido. Mas o texto, meus irmãos, o verso 1 diz que não é apenas, meus irmãos, ouvir, mas se apegar, meus irmãos, com mais firmeza, essa verdade, com as mãos da fé, com os braços do coração, abraçá-lo com toda a nossa força. Essa verdade, meus irmãos, a qual nós temos ouvido, nós devemos nos apegar. Devemos apegar com toda a força do nosso ser, sabendo que Ele é a nossa única esperança. Ele é a nossa única esperança. Cristo. Devemos apegar com firmeza. E Ele continua, meus irmãos. Ele continua dizendo: para que em tempo algum nós não nos delizemos. Essa palavra para, meus irmãos, denota uma razão, um motivo, um propósito. Então, qual é a razão que devemos agarrar essas verdades, a qual tem ouvido? Qual que é o propósito? Ele diz:
para que em tempo algum nós nos desviemos. Em outras traduções, nos deslizemos. Meus irmãos, o autor dos Hebreus aqui, ele tinha em mente, meus irmãos, um barco que estava sendo empurrado por forte correnteza, ok? Por um vendaval, meus irmãos. Só que apesar de ser um barco frágil, poderia ser qualquer que for, ele poderia estar seguro, fixo, meus irmãos, perto da costa. Então, se um barco ele está amarrado numa corda, no ancorador de forma firme, ele está seguro. Então, meus irmãos, era de esperar que os crentes hebreus estivessem sempre verificando as suas amarras, apertando mais o nó e fortalecendo do ancorador. Em vez disso, eles achavam que era mais seguro do outra margem do rio, voltando para o gigante. Eles não estavam verificando as suas amarras. A corda então estava se desviando, levando o barco então para o inevitável naufrágio. Então a única maneira, meus irmãos, de nós permanecermos firmes contra a correnteza, contra o naufrágio, contra a perdição, contra a apostasia, meus irmãos, é de permanecermos ligados em Cristo. Em quem nós temos nos ancorado, meus irmãos? Em quem nós temos certificado as nossas amarras? É em Cristo? Ou estamos tentando fazer isso com homens, filosofias, religiões? Essa corda vai deslizar, esse barco vai naufragar. Então está dizendo aqui, meus irmãos, que a advertência, no mesmo sentido que o barco desliza para o além do ancorador, podendo ser arrastado para o rio, meus irmãos, rio abaixo, podemos então afastar-nos da verdade do Evangelho. Podemos estar se afastando do nosso porto seguro, que é Cristo. É a advertência do autor dos Hebreus. Por isso que ele nos fala, para nos certificarmos, nos atentarmos conforme essa verdade que temos ouvido, para que jamais delas nos desviemos. Então no versículo 2, meus irmãos, ele vai explicar quais são as consequências das pessoas que transgrediram com essa verdade. Ele vai dizer aí, meus irmãos, olha no verso 2, ele vai dizer: porque se a palavra falada por anjos permaneceu firme em toda transgressão e desobediência, recebeu o justo castigo, ou a justa retribuição. Os irmãos estão dizendo aqui que aqueles que negligenciaram a mensagem da lei, os 10 mandamentos, aqueles que transgrediram contra a lei, transgredir significa passar a linha, a lei diz não e transgredir, ok? Então aqueles que transgrediram a lei, entregue por Moisés, por meio de anjos, no Sinai, sofreram terríveis castigos. Nós sabemos o que aconteceu. Uma geração inteira, meus irmãos, foi morta, exceto Josué e Caleb, meus irmãos, perambulando no deserto 40 anos, castigo atrás de castigo, meus irmãos, praga atrás de praga. A terra se abriu e engoliu os rebeldes. Deus enviou serpentes abrasadoras e eles não entraram na terra prometida. Então o argumento dele aqui é o seguinte, meus irmãos: se aqueles que transgrediram a lei, meus irmãos, a lei de Deus, entregue por anjos, meus irmãos, quanto mais será aqueles que negligenciaram o Evangelho, entregue pelo próprio Deus em carne, pelo próprio Verbo, pelo próprio Emmanuel, Deus conosco. O que será? Então o castigo será muito mais severo, será muito maior, meus irmãos. Olha no verso 3 que vai dizer ele, olha no verso 3. Por isso que ele pergunta, por isso que ele faz essa pergunta: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Escaparmos do que, Tiago? Escaparmos do que? Do inferno, da ira de Deus, da ira vindoura. Ele está falando aqui, meus irmãos, que o Evangelho é colocado como sendo o único meio de escape do inferno, da ira de Deus, do sofrimento eterno, da justa retribuição que mesmo os teus pecados merecem.
É disso que está falando. É disso. Como vamos escapar se negligenciarmos essa tão grande salvação, se o único caminho é Cristo? Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não há um mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, o homem. Então, se você abandonar a Cristo e rejeitar o Evangelho, a resposta é clara: não há escapatória. Não há. Não há como você fugir. Não há escapatória. Meus irmãos, as nossas obras, elas são insuficientes. A nossa moralidade, ela é hipócrita. Charles Spurgeon tem uma frase que diz assim: a moralidade te livra da prisão, te livra da cadeia, mas só o sangue de Cristo nos liberta, nos livra do inferno. Somente Então, meus irmãos, como escaparemos nós, meus irmãos, se negligenciarmos tão grande salvação? Como escaparemos nós? Ele usa esse termo, meus irmãos, grande salvação. Ele usa esse termo, se olhar o verso 13 da sua Bíblia. Então, essa grande salvação, meus irmãos, é porque é o fruto do grande amor de Deus Pai, que foi louvado nessa noite. Por isso que ela é grande. É o resultado do grande sacrifício do Deus Filho. É aplicada mediante a grande obra do Espírito Santo. A salvação, meus irmãos, então, é uma obra divina do começo ao final. Começo ao final. Então, não tem outra forma de descrever essa salvação. Não tinha como, a não ser chamá-la de tão grande salvação. Não havia outra maneira de descrevê-la. Não havia outra maneira. Então, ele nos adverte, meus irmãos, ele nos adverte para não negligenciar. Olha no verso 3 aí, meus irmãos, na sua Bíblia, olha aí, olha o que ele diz: como, olha aí na sua Bíblia, como escaparemos nós se negligenciarmos? Meus irmãos, essa palavra aqui no grego, meus irmãos, ela significa apartar-se ou errar o alvo, dá a ideia de menosprezo, não dar importância. É a mesma coisa, meus irmãos, de você saber que aquilo é correto, mas você age, meus irmãos, como se tivesse a mínima importância. A mínima importância. É como Jesus fala em Mateus capítulo 22, verso 5, onde os convidados não se importaram com o convite para a festa do casamento do Filho do Rei. Então, daqui do mesmo modo, meus irmãos, quão inconcebível é o fato de que homens rejeitam o único meio de serem salvos, o único meio de serem libertos. O julgamento de Deus cairá sobre eles. É por isso que o autor dos Hebreus exorta no capítulo 10, verso 31, dizendo: horrenda coisa é cair na mão de um Deus vivo. É por isso que nos exorta. João Calvino, meus irmãos, ele chama atenção para o fato de que não é somente a questão de rejeitar o Evangelho, mas até mesmo de negligenciá-lo, merece o mais severo castigo divino, em razão da grandeza da graça que nos é oferecida. Ou seja, negligenciar o Evangelho é uma forma de desprezar a obra redentora de Deus. A obra redentora de Deus. E por isso, meus irmãos, algumas pessoas acabam apostatando. Por quê? Por causa da negligência. Ou seja, as pessoas ouvem, conhecem, professa por um tempo a verdade do Evangelho, mas por negligência deixa de dar atenção, viram as costas, acabam rejeitando o que um dia elas professaram. É como está a palavra do semeador, meus irmãos. A pessoa recebe o Evangelho com alegria, mas as distrações, as perseguições desse mundo, o que as pessoas acabam? Se desviando. Então preste atenção, meus irmãos. O prelúdio, o começo da apostasia é a negligência. A fonte da apostasia é a negligência. E como isso funciona na prática, Tiago? Como funciona na prática? Preste atenção. É você abandonar pouco a pouco o hábito da oração, a vida de oração. Você não dá mais importância, você está negligenciando. É você abandonar pouco a pouco, meus irmãos, a meditação, o estudo meticuloso da palavra, sistemático. Você não dá mais importância, você menospreza. É você abandonar pouco a pouco a adoração pública, meus irmãos.
a comunhão com os santos, a frequência nos cultos. É por isso que ele vai nos exortar no capítulo 10, abre no capítulo 10 aí, por gentileza, meus irmãos, de Hebreus. Abre no capítulo 10, verso 25, ele nos exorta sobre isso, sobre a adoração pública. Olha o que ele vai dizer, ó. Hebreus capítulo 10, verso 25, ele diz assim, ó: não deixando de nos congregar, como alguns têm por costume, antes nos exortamos uns aos outros, e tanto mais quando vedes, aquele dia vai se aproximar. Então é nesse ambiente que somos exortados, corrigidos, consolados, encorajados a permanecer nessa verdade, para que nós não nos desviemos. Olha o que os puritanos dizem sobre a frequência do culto. Olha o que eles dizem. Os puritanos do século XVI, olha o que eles dizem: quem falta ao culto sem motivo sério, sem motivo algum, os puritanos dizendo, ele vai dizer assim: está desprezando o sacrifício de Cristo. Explicando. Então pergunte para você mesmo. Eu já perguntei para mim. Pergunte para você: como você está em relação a isso? A oração, a meditação na palavra, a frequência, a comunhão com os santos. Como você está? Faça essa pergunta nessa noite. Faça essa pergunta nessa noite. Faça essa pergunta. Será que nós, meus irmãos, estamos flertando com a negligência que nos levará à apostasia, ao abandono? Será? Pense nisso. Medite nisso. Eu te pergunto: será que o povo aí fora está negligenciando o cristianismo? Sim. Nós vemos o liberalismo teológico que devastou as igrejas lá fora, dizendo que a Bíblia está cheia de erros. Nós vemos o sincretismo religioso, meus irmãos, adotando outras religiões, introduzindo práticas estranhas à fé cristã, um outro evangelho. Nós vemos o secularismo se aninhando nas igrejas. Nós vemos o materialismo consumista dominando os corações. Nós vemos, meus irmãos, até mesmo o judaísmo, há igrejas que voltam ao judaísmo, adotando chofer, vestimenta, arca da aliança, ainda há isso hoje. Nós vemos também, meus irmãos, a famigerada teologia da prosperidade, que seduz as pessoas a se apegarem mais à terra, aqui no agora, do que no céu. Então a negligência, meus irmãos, ela abre porta para muitas e perigosas novidades, e muitas pessoas ainda estão retrocedendo. Então esse é o alerta sobre a negligência do autor à carta aos Hebreus, que transmitindo para nós nessa noite. Meus irmãos, e ele continua. Meus irmãos, ele vai usar aqui um argumento irrefutável. Olha a continuação aí, meus irmãos, do verso 3. O verso 3, olha a continuação que ele vai dizer assim. Ele vai dizer assim, ó: a qual tem começado a ser anunciado pelo Senhor. Quem é o Senhor aqui? Jesus Cristo. Ele trouxe o evangelho, meus irmãos. Ele veio ao mundo para revelar a salvação mediante a sua morte e ressurreição. É como Jesus diz em Marcos capítulo 1, verso 15: o tempo é chegado, o reino está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Ele trouxe o evangelho, ok? Ele vai continuar. Olha aí na sua Bíblia, meus irmãos, verso 3, ele vai dizer, deixa a sua Bíblia aberta. Ele diz assim, ó: foi-nos depois confirmado pelos que ouviram. Quem são esses que ouviram e testemunharam? Esses são os apóstolos. Passaram 3 anos com ele, no dia de Pentecostes, pregaram o evangelho, anunciaram. Foram eles que pregaram e escreveram a Bíblia, testemunharam essa tão grande salvação. Mas preste atenção, há uma testemunha ainda maior. Olha no verso 4, meus irmãos, olha aí, a testemunha do próprio Deus. Olha no verso 4, olha o que diz: testificando, testemunhando, credenciando Deus juntamente com eles, os apóstolos, com sinais, milagres, maravilhas e distribuição dos dons do Espírito Santo
segundo a sua vontade. Meus irmãos, o argumento é o seguinte: os apóstolos anunciavam o Evangelho, e isso era acompanhado por sinais, milagres e maravilhas. Mas esses sinais tinham um propósito: era Deus certificando, ratificando, atestando que aquela mensagem era dele, era do alto, meus irmãos, era do céu, era Deus confirmando com sinais, milagres e maravilhas o Evangelho. O Evangelho. Meus irmãos, nós vemos a Trindade aqui agindo. Deus Filho trouxe o Evangelho, Deus Pai testificou o Evangelho, credenciou com sinais, milagres e várias maravilhas, e o Deus Espírito Santo, através do Evangelho, distribuiu dons conforme a sua vontade. Mas se mesmo assim, com o testemunho do próprio Deus, você rejeitar o Evangelho, com esse argumento inefável, irrefutável, Deus testemunhou, se mesmo assim vocês não aceitaram o Evangelho, negar a Cristo, não há redenção. Não há. Esse Evangelho foi testemunhado pelo próprio Deus. Pelo próprio Deus. Como escaparemos nós? É o que eu acabei de falar no início do sermão. É a mesma coisa de você assinar a sua própria condenação. Foi testificado pelo próprio Deus o Evangelho, com sinais, milagres e maravilhas. Esse argumento irrefutável, irrefutável. Como escaparemos nós sem negligenciarmos tão grande salvação? Essa mensagem, meus irmãos, que é clara, essa mensagem que é anunciada por Jesus, confirmada pelos apóstolos, autentificada pelo próprio Deus, como sinais, prodígios e maravilhas. Portanto, meus irmãos, preste atenção, não volte atrás, não retroceda, permaneça firme no Evangelho, pois no mundo nós enfrentamos perseguições, tribulações, desafios, mas nos importa nos apegarmos a Cristo, como a única forma de escaparmos da ira de Deus, do castigo que nós merecemos. Então, por isso, meus irmãos, com todas as forças do seu coração, dessa alma, apegue essa verdade, meus irmãos. Jamais o abandone, jamais negligencie, pois essa preciosa salvação, meus irmãos, supera qualquer coisa: sofrimento, dor, angústia, tribulação, adversidade que enfrentamos nesse mundo passageiro, que enfrentamos nesse vale de sofrimento, que é isso. É como o apóstolo Paulo, meus irmãos, diz em Romanos, capítulo 8, verso 18. O que ele diz? Porque para mim tenho por certo que as aflições deste mundo presente não são comparadas com a glória que nos há de ser revelada. Não há sofrimento, meus irmãos, não há tristeza, não há dor que possa ser comparada à glória que nos será revelada. Não há comparação. Não há. Então, meus irmãos, para isso é necessário perseverarmos. Precisamos estar firmes nessa palavra, para que jamais nos desviemos dela. Jamais. Talvez alguns aqui podem perguntar, dizer: Tiago, como fica a perseverança dos santos diante disso? Como fica a doutrina da predestinação diante da carta aos Hebreus? Eu vou responder aqui com as palavras de Augusto Nicodemo, tá bom? Ele diz assim: eu não estou estudando essa palavra a perspectiva de Deus. Deus sabe quem são seus eleitos. E quer acrescentar aqui: Deus não somente sabe, como Deus elegeu. Antes mesmo da assim, Deus vai conduzir e segurar pela mão até o final. Aquele que começou a boa obra é poderoso para terminar. Disso você tem que ter certeza. Mas o problema é que eu estou aqui perto para você, limitado. Eu não sei. Então, por isso que eu fazer essa advertência para você, para mim, primeiramente, estou fazendo essa palavra, para vocês que estão escutando essa noite, para nos apegarmos a essa verdade e nunca delas nos desviarmos, porque a apostasia é uma realidade, meus irmãos. Isso acontece com o filho de crente,
Quantas pessoas que você conheceu que se desviaram? Quantas? É uma realidade. Alguns podem voltar pela graça de Deus, né? Mas outros não. Outros não. Então, por isso que o autor dos Hebreus, ele nos exorta para nos apegarmos a essa verdade, não com superficialidade, mas com firmeza, para que delas jamais nos desviemos. Jamais nos desviemos. Então, meus irmãos, eu disse que a mensagem seria rápida, 35 minutos. Então, meus irmãos, que Deus nos ajude por meio das dores, sofrimentos e tentações. E que diante disso nós podemos apegar-nos a Cristo com mais firmeza, em oração, leitura da palavra, comunhão com os santos. Comunhão com os santos. E buscarmos força nele todo o tempo, a todo momento, para resistirmos à tentação de voltarmos para trás. Que Deus possa aplicar essa mensagem no nosso coração. Eu não posso aplicar os ouvidos, eu só posso somente aplicar os ouvidos, mas somente Deus tem capacidade de aplicar os nossos corações, para que jamais desviemos dessa verdade. Amém, meus irmãos?